Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, nós vamos entrar em um debate que já é antigo, que em alguns anos atrás ganhou um destaque maior. Ultimamente fala-se pouco, mas são algumas observações interessantes que a gente pode fazer e se questionar. O que a gente quer responder hoje é o seguinte: o uso de fadas e bruxas nesses contos infantis, ou até em uma literatura um pouquinho mais adolescente, como há pouco tempo a própria série do Harry Potter ganhou muito destaque, o uso desses artifícios, ele é prejudicial à criança, ao desenvolvimento da criança? De forma mais particular, obviamente, a gente vai abordar alguns aspectos relacionados às famílias cristãs, à criança cristã. Será que os pais terão problema? Precisa de alguma preparação especial? Alguns combates ou dúvidas da fé podem aparecer tendo acesso a esse tipo de material? Agora, do outro lado, a gente também pode se questionar: será que tirar disso das crianças não será prejudicial ao seu desenvolvimento? Não faz parte de um momento, de um aprendizado? A gente gosta muito de falar daquele termo resiliência. Será que a gente não vai criar uma criança fraca na fé, isolando ela desses questionamentos? Bom, essas e outras perguntas vão aparecer agora no nosso bate-papo de hoje, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família também, para a gente poder conversar, bater papo e, principalmente, aprendermos sobre as mais variadas visões do pensamento teológico e também, em muitos casos, e hoje também a gente vai falar sobre isso, sobre essa cosmovisão cristã, que os teólogos gostam muito de falar, né? E daqui a pouquinho eu já vou colocar no ar a nossa enquete para você que nos assiste participar, dando a sua opinião, para a gente dar voz também para você que nos acompanha sempre com muito carinho, tá bom? Para a gente não perder tempo e já entrar logo no nosso bate-papo, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Eu vou começar apresentando a psicóloga Daniela Martins. Daniela, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Doutora, é uma alegria recebê-la aqui. Tenho certeza que vai contribuir bastante com o nosso tema. Uma ótima noite. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Muito bom. Daniela, a gente normalmente aqui pede o endereço da igreja, né? Mas no seu caso, eu vou pedir para você passar os contatos do consultório. E aí quem estiver nos assistindo, tiver interesse, são esses os canais oficiais para conversar contigo. Por favor. Bom, o site da nossa clínica é www.selfmind.com.br e lá você terá todas as nossas informações, endereço, telefone e a nossa rede social do Instagram é daniela.mpfernandes. Muito bom, estão todos aí os contatos oficiais da doutora Daniela que vão aparecer em outros momentos durante o nosso bate-papo também. Qual igreja a irmã congrega, frequenta? Faço parte da Adebras, em Vila Sabrina. Muito bacana. Seja muito bem-vinda novamente, viu, doutora? E a gente também tem a alegria e o prazer de receber aqui no nosso bate-papo o pastor Alexandre Farias. Ele que é da Igreja Comunidade Tempo de Viver. Pastor Alexandre, obrigado, viu, de novo, por aceitar o nosso convite. É um parceiro aqui do Vejam Só de muito tempo já e é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Amém, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, tratando desse tema que eu venho estudando desde 2004. E é muito interessante isso, eu espero que os pais aproveitem esse tempo agora para pensar sobre o assunto. E é bom demais, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês de novo. A gente que agradece, as contribuições do irmão são sempre muito bem-vindas. Leva a gente a essa reflexão que é o objetivo do programa, né? A gente pensar sobre os temas propostos. Pastor, por favor, passe o endereço da igreja e por conta desse momento aí que a gente está vivendo, como é que está funcionando os trabalhos lá, por favor? Legal, vamos lá. Eu não voltei com os cultos presenciais agora porque eu estou esperando, volta, não volta, depois para, então eu estou esperando um pouquinho para ver o que vai dar tudo isso. Então, até mesmo também para preservar o pessoal, né, do grupo de risco. Eu os amo, então eu não voltei ainda com os cultos
presenciais. Estamos com cultos online na página do Facebook da Comunidade Tempo de Viver e você me acompanha aí pelo o nosso endereço, né? Rua Cristiano Ângeli, 888, bairro Assunção, São Bernardo do Campo. Por enquanto só online, mas em breve eu recebo você ali, tá? Em cima do material de construção natural. E se tem uma região para ter igreja lá na região do ABC. Rapaz, é verdade. Como tem igreja lá, viu? O pessoal lá, ó, é uma região abençoada, tenho certeza. E olha, eu tenho a alegria de receber aqui no Vejam Só também, e por Skype, né, a cantora Sandrinha. Sandrinha, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. É uma alegria recebê-la aqui no Vejam Só nessa noite. Obrigada, é uma alegria imensa participar desse programa que eu tenho um carinho muito especial. Que legal. Sandrinha, eu particularmente tenho uma história muito interessante com você. Você obviamente não vai lembrar, né? Porque você é uma cantora com um trabalho reconhecido e eu sou um apresentador semi-famoso ainda. Mas olha só, eu tive a oportunidade uma vez no programa Noite com os Adoradores de te entregar um disco de ouro. E eu nunca imaginei isso na minha vida. E olha, foi muito legal, ter uma história bem bacana. Sempre lembro com muito carinho de você. Verdade, Zeca. Foi uma noite inesquecível. Sim. E foi um prazer receber esse prêmio, esse reconhecimento, sim, digamos assim, pelas suas mãos, através da minha gravadora. Sim, sim. Você foi essa pessoa que foi a ponte. Foi muito legal. Exatamente. Foi um carinho, né, da Graça Music. Eu nem sei como é que funciona hoje, se ainda tem essa questão de disco de ouro. Depois a Sandrinha pode até falar pra gente. Mas, Sandrinha, eu quero convidar você e os meus convidados aqui do estúdio também a assistirem a matéria de abertura do nosso bate-papo. Ela que vai dar o pontapé inicial na nossa conversa, inclusive trazendo também alguns questionamentos. Vejam só. Muita gente se pergunta, por que existem tantos livros infantis sobre bruxas? Alguns mais radicais ficam arrepiados só de pensar na ideia. A resposta é simples. O conto de fadas apresenta à criança os dilemas, as dificuldades, os obstáculos próprios da vida. Eliminar o mal nas histórias infantis é fingir que o lado escuro não existe, o que incapacitará nosso pequeno leitor, no seu desenvolvimento, a reconhecer a natureza ambígua do homem. Um dos maiores desafios para os pais é ajudar seus filhos a encontrar sentido em suas vidas. Muitos estudiosos do desenvolvimento infantil afirmam que a literatura é o melhor canal para transmitir informações mais adequadas e promover na criança a capacidade de encontrar sentido na vida. Os contos de fadas apresentam à criança os dilemas, as dificuldades, os obstáculos inevitáveis próprios da vida em uma visão de mundo compatível com o nível psicológico e emocional da criança. Ao mesmo tempo, mostram que, com coragem e perseverança, os medos e as opressões podem ser encarados e derrotados. As tramas são singelas e as personagens simples e diretas. O mal e o bem têm o mesmo poder e se apresentam nas personagens como gigante, dragão, bruxa, fada, príncipe, princesa. No universo infantil, não existe o meio termo. Ou uma pessoa é boa ou é má. Esconder monstros, ogros, bruxas é não permitir que construam suas fantasias para conhecer tais seres e elaborarem formas de controlá-los, além de impedir que aprendam a lidar com seus medos e angústias. Negar a existência da sombra significa negar também a existência da luz. Essas são as explicações dos educadores, mas será que os pastores falam a mesma coisa? É prejudicial para a vida da criança a criação desse mundo de fadas e bruxas? Os pais crentes devem evitar que seus filhos leiam ou conheçam esse tipo de material? Essas são apenas algumas perguntas que entrarão no nosso debate de hoje. Vejam só, está apenas começando. Muito bacana, e eu não canso de parabenizar a nossa equipe pelo material de sempre muita excelência que é realizado, dando aí esse pontapé inicial e trazendo bastante as observações dos educadores, e a gente vai trazer esses questionamentos então para o pastor aqui para ele responder também. Mas eu quero começar pegando a opinião da Sandrinha. Sandrinha,
Como é que você enxerga essa questão? O uso desses personagens na literatura infantil, na sua observação, pode ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, de uma forma geral, e de maneira mais particular à criança cristã? Bom, vou falar por experiência própria. Boa. Na minha infância, uma das minhas atividades preferidas era a leitura. O meu pai, ele era vendedor de livros de histórias, enciclopédias, Sim. Isso aí, né? Acho que não existe mais. Hoje é tudo muito digital. E eu me lembro que meu contato com a leitura, com os clássicos da literatura infantil, foi algo assim fenomenal para mim. Então, assim, eu mergulhava nas histórias, eu viajava. Nós éramos de família muito carente, não tínhamos acesso, não tínhamos televisão em casa. E essas informações que eu adquiri dos livros, dos contos, foi muito legal. Eu vejo como agregou muito a minha vida. E a partir dali, que aqui eu comecei a tomar ciência do que era bom, do bem, do mal, princesa, da maldade que existia. E eu tenho 2 filhos, uma de 24, que está na faculdade, e um outro de 10 anos. Eu tive uma experiência com ela também, que quando ela começou a ser alfabetizada, ela ganhou um livro de contos, da literatura clássica, e eu comecei a ler esses contos com ela. E a partir daí ela começou a ler sozinha, a gente lia, eram uns momentos prazerosos, onde a gente discutia os contos. E o meu filho, com 10 anos agora, está começando a ler o mesmo livro que ela leu com 6 anos de idade. Olha que interessante. Mas a gente sabe que a minha família cristã, eu fui criada numa família totalmente cristã, e que a Bíblia sempre será o manual da nossa vida, que vai pautar as nossas escolhas, as nossas definições de caráter. Mas eu penso que você pensa assim, por eu ser de uma família cristã, eu vou blindar os meus filhos, vou criar uma redoma e eles não podem ter acesso a nada disso. Eu acho que seria de um extremismo bem radical. Eu penso que nessa era pós-moderna ou moderna, se tentam, através de contos modernos, a desconstruir alguns valores. Certo. E aí que se deve ligar o alerta, porque é muito fácil o pai pegar e designar toda essa função para a escola, para a igreja. E ninguém hoje quer sentar com o filho, quer ler junto, quer pesquisar, quer debater. Então, é muito fácil eu apenas cortar para eu não me sentir, como se diz assim, responsabilizado. Sim. Então, na verdade, eu acho que a criança perde, sim, muito em não ler literaturas clássicas. Eu não estou falando dessas coisinhas, desses contos novos, que hoje em dia pensa-se que uma menina não pode ser princesa, sim, porque isso vai diminuir o valor dela, que ela pode ser o que ela quer. A criança, você dá um livro de literatura de uma história de fadas, de princesa, você vai tolir a sua menina. E não é bem isso, né? Então, existe todo um universo, e a minha opinião é de que a gente precisa ter responsabilidade na criação dos nossos filhos e oferecer a eles conteúdos de qualidade, sejam cristãos ou não. Certo. Sandra, inclusive eu quero, rapidamente, vou pedir para você comentar, eu quero utilizar um exemplo relacionado ao seu trabalho, que são a música para as crianças, né? A música infantil, que tem muito cantor gospel que trabalha com essa área também da música. Você não fica com a impressão que falta, por exemplo, autores que professem a fé cristã para escrever literatura infantil, para trabalhar? Eu fico com a impressão que a partir do momento que o cara se converte, ele não pode mais escrever literatura, só pode livro gospel. Você observa isso também? Também. Eu vejo que há uma necessidade muito grande nesse universo infantil. E para te dar um exemplo, por exemplo, uma das canções mais cantadas do meu ministério infantil é talvez uma metáfora
Quando a gente canta aqui, imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Aí você cria na criança a consciência de que ela precisa ser grata, de que ela precisa agradecer por tudo que ela tem, que Deus a fez perfeitamente perfeita, digamos assim, e que não tem como a gente querer trocar as coisas de lugares. Eu gravei essa música em 94, quando não se falavam de ideologia de gênero. Certo. Aí, se você traz essa canção para o tempo atual, quando a gente fala, Deus fez tudo no devido lugar. Olha que coisa interessante. Sim. A música, ela não envelheceu. Pelo contrário, ela vai se transformando das gerações do tempo. E é isso que é um conteúdo de qualidade que faz a diferença. Ele é antemporal. Sim. Ela serviu para 94, serve para hoje, vai continuar servindo para 10 anos, 20, 30 anos seguintes. Mas eu sinto muito essa necessidade, porque se fala... Quando se trata da criança cristã, acha que é só a Bíblia. Você só pode ensinar a história bíblica. A criança não pode ouvir nada que não seja Davi, Sansão, Golias. E você acaba criando uma redoma na criança. Legal. Quando você pode usar o contexto da vida, criando valores, criando uma criança emocionalmente forte e consciente da sua fé, dos seus valores, que vai saber discernir exatamente o que é bom e o que é ruim. Sim. Eu fiz essa pergunta exatamente nesse sentido, porque eu também sou um defensor disso, de que falta para a igreja a ação nessas áreas, né? Às vezes a igreja critica demais, mas não faz nada para colaborar com aquele cenário. Sandrinha, muito obrigado pelo carinho. Olha, durante o nosso bate-papo, seus contatos apareceram, mas eu vou reforçar aqui para o pessoal que nos assiste. No Facebook, é só você procurar lá, Cantora Sandrinha, que você vai localizá-la. Se você achar melhor, vai lá no perfil do Instagram, Sandrinha Cantora, e aí você vai conhecer o trabalho da Sandrinha, vai poder entrar em contato com ela, são os canais oficiais para você fazer isso. Sandrinha, de novo, obrigado pelo carinho, foi uma alegria recebê-la. Obrigada, Zeca. Eu sei que o pastor e a psicóloga têm muito mais para poder agregar nesse tema que eu achei assim, super interessante. Legal. E exatamente isso. Tem muito que se falar. Beijo para vocês. Foi bom demais. Muito obrigado pelo carinho, Sandrinha, falando direto lá de Belo Horizonte, né? E trouxe contribuições interessantes, principalmente na questão pessoal dela, no exemplo pessoal dela, que a gente vai poder debater aqui no nosso bate-papo. Mas agora eu quero a opinião dos nossos convidados e vou pedir para ambos responder a nossa pergunta-tema. Tá certo? Bem direto, bem objetivo mesmo. E aí depois a gente vai aprofundar nesses detalhes. Então, doutora Daniela, vou começar com a irmã. O uso dessa literatura infantil... E aí entram bruxas, fadas, princesas e tudo mais. Ela é prejudicial à criança e, de forma mais específica, à criança cristã? Tá. Como nós vamos aprofundar isso posteriormente, então, respondendo à pergunta, eu acredito que para a construção do imaginário infantil, que está dentro de um contexto do desenvolvimento da criança, o lúdico ele faz parte, ele é necessário. Né? Então, essa linguagem lúdica, de você trazer fomentar o imaginário da criança, ele é, sim, muito importante. Muito bom. Pastor Alexandre, eu quero ouvir o irmão também. Já disse aqui logo no começo que estuda bastante esse tipo de situação. Como é que o irmão observa isso? Pode ser um problema, essa exposição a esse tipo de material para a criança, para a sua fé, para a família cristã? Existe um momento de você olhar para o entretenimento, qualquer tipo de livro, qualquer tipo de desenho, e ver se há uma troca de valores. O grande problema não é a questão do lúdico, e eu concordo com a psicóloga. A criança precisa. Rapaziada, se eu, quando sai um desenho no cinema, vou lá, que a gente não está podendo, mas eu gosto de assistir desenhos, jogar videogame. Né? Na minha época só tinha dois botões, hoje está ficando difícil. Quer dizer, mas você precisa dar à criança a oportunidade de ela conhecer o bem e o mal, a oportunidade de ela jogar o videogame, que muitas vezes as pessoas jogam esse videogame, e a gente vai falar isso durante o programa, mas é necessário só ver o seguinte, se aquele entretenimento é mesmo a apresentação entre o bem e o mal, ou faz com que o mal se pareça o bem.
Esse é o problema, a inversão de valores que eu vejo lá em Isaías 5, 20 e 21. Muito bacana, a gente vai poder trabalhar bastante essas questões que são fundamentais e cercam, rodeiam esse tema. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. E já aparece aí na sua tela o nosso perfil do Instagram, que é o lugar que você vai encontrar as nossas enquetes. Lá no @programa Vejam Só. Você encontra a enquete e encontra também na sequência a oportunidade de justificar o porquê que você escolheu uma ou outra opção. A nossa pergunta disponível hoje lá é a seguinte: a literatura infantil representa um problema à família cristã? E aí você tem duas opções: sim, representa, e não, não representa. Na postagem seguinte você justifica o porquê que você escolheu uma delas. Olha, é prejudicial por conta disso, não tem problema por causa daquilo. Fique à vontade durante o nosso bate-papo. Nós vamos pegar algumas dessas opiniões para os nossos convidados poderem comentar também, tá bom? A gente vai fazer o nosso intervalo agora, mas eu já quero avisar para você que nos assiste que quando a gente voltar no nosso segundo bloco, eu vou colocar para os nossos convidados aquelas perguntas que não querem calar. A gente tem chamado aqui da pergunta de R$1 milhão, mas se responder corretamente não ganha nada. Mas é só para a gente colocar a importância dessas perguntas, que é um momento que a gente tenta colocar os nossos convidados em dificuldade, e são perguntas que você que nos assiste com certeza faria se estivesse aqui também, tá bom? Então isso logo no início do próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos e sempre nos ajudando a formar e a capacitar novos estudantes da Palavra de Deus. Então, se você já tem esse talento, se você já tem esse gosto, a Agrade é o lugar indicado para você lapidar isso, tá bom? Código 11 3115 0819. Não adianta ligar agora, mas amanhã, em horário comercial, você liga e pega todas as informações, unidade mais próxima, valores, cursos oferecidos, para você se tornar o próximo aluno da Agrade, tá certo? Nosso QR Code vai aparecer aqui no seu televisor. Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você será direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Então, esse material que a gente vai debater hoje, de repente vai ser assunto lá na sua escola dominical, lá na sua igreja, no grupo do WhatsApp. Manda o link para o pessoal assistir e poder aprender um pouquinho e pensar sobre isso, tá bom? Tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal, faça parte dessa família. Os demais endereços da HIT vão aparecer aqui para você. O perfil lá no Instagram, página no Facebook, curta, siga. Você que gosta da nossa programação, lá você vai encontrar muita informação sobre os bastidores e também sobre os temas que serão abordados, os convidados do programa do dia. É muito legal, vale a pena você conferir. Intervalo rápido no nosso bate-papo. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo, e a gente já vai retomar a nossa conversa sobre o uso da literatura infantil, principalmente esses contos de fadas, com bruxas, princesas e tudo mais, se isso é prejudicial ou não à criança. Recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria a psicóloga Daniela Martins, que gentilmente atendeu o nosso convite, e também o pastor Alexandre Farias, da Igreja Comunidade Tempo de Viver, que tem um trabalho bem interessante com isso. Daqui a pouquinho eu já vou colocar as perguntas bombas para os nossos convidados. Mas antes, doutora Daniela, eu quero entender o porquê que esse tipo de material é fundamental ou faz parte do desenvolvimento infantil, como você disse na sua primeira resposta. Por que não expor a criança a isso vai trazer problema ou se expor vai ajudar? Como é que isso funciona? Quando nós trabalhamos o universo infantil, por gentileza, pensa comigo.
tudo aquilo que nós temos como conceito, para ela, vai ser introduzido na vida dela por meio da linguagem do lúdico. Então, por exemplo, eu não consigo explicar para uma criança o amor, ele é um conceito em que se envolve provas e provas, em que ele passa por sofrimento, por dor, tal, tal, tal. A criança não entende isso. Agora, quando você traz para o universo da criança o amor representado por meio de um desenho ou de uma história, o famoso Era uma Vez, né? Você está ali levando a criança, primeiro, a desenvolver a produtividade mental dela, né? Então, ali a criança ela já começa a engajar uma produtividade da criação do imaginário dela. E a criança, quanto mais ela consegue desenvolver esse imaginário, vamos levando ela para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta. Nós estamos falando de um adolescente, de um jovem, de um adulto com a capacidade de explorar na sua mentalidade a criatividade. Então, quando eu tiro da criança a questão do imaginário infantil, eu estou tirando da criança a riqueza de um lúdico que ela vai levar para a vida. Quantas vezes, a própria Sandrinha, eu achei fantástico, a música que ela traz começa como? Imagina, criança se pode, ou seja, o imaginário, né? Você se transporta para todo e qualquer lugar. Ela disse, eu não tinha dinheiro, tinha uma casa humilde, mas na mente dela, para onde será que ela não viajou por meio da riqueza da literatura? Era uma vez, numa terra, era uma vez, uma sementinha que entra no chão e vai até o céu. Você leva a criança a ela mesma despertar em si, peraí, uau, isso é verdade? Eu posso? Eu não posso? Então, são várias coisas que você começa a engajar ali, incutir no universo cultural da criança, né? E também desenvolvendo ali a formação da personalidade, identidade e caráter dela. E aí, é claro, né? O conteúdo que é oferecido e disponibilizado a ela também terá todo o envolvimento nessas três coisinhas também, na formação da identidade, caráter e valores. Nesse acesso ao conteúdo, e eu vou pedir também para o pastor Alexandre comentar esse aspecto, doutor, mas eu quero ouvir a sua opinião. Se você fica com a impressão, e o caso da Sandrinha é emblemático, ela falou, né, que ela lia, mas o pai era um lar cristão, deu a entender que o pai conversava com ela sobre isso, né, debatia sobre isso. Que os pais não querem responder as perguntas difíceis. Então, por exemplo, se o filho vai chegar e vai perguntar alguma coisa da questão sexual. No desenho, o príncipe é princesa. Como é que... E o pai já vai, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Aí é melhor a criança nem ter acesso a isso. Você fica com essa impressão, doutor? Eu fico sim. Na verdade, recebo muito disso. Tá. Entro em muitas mediações familiares para trabalhar esses tipos de tema. Mas se eu puder colocar aqui uma contribuição, por favor, papai e mamãe, não fuja desse momento. Porque se você foge desse momento, a criança, o seu filho vai deixar de ter de você a referência sobre este assunto e o mundo vai ensinar do jeito dele. Eu acho que a gente toca nisso num ponto fundamental da história, talvez o pastor Alexandre concorde ou não com isso, mas o irmão fica com essa impressão também, pastor, de que o pai quer fugir da responsabilidade, então fala, é melhor não ver nada, melhor não ver, porque senão vai perguntar e eu não sei responder, então tira da criança. Fica com essa impressão? Com certeza. É uma questão seguinte. Você precisa entender que você tem filhos. E eles vivem num mundo da qual é diferente do seu. E você precisa entender. Sabe quando é que eu fui descobrir que eu precisava estar mais próximo com os meus filhos? Quando eu cheguei do trabalho, meu filho estava assistindo um tal programa e ele falou, pai, senta aqui comigo para assistir. Hoje ele tem 27 anos, é casado. Esperando netinho, não. Eu tô querendo que venha. Que susto. Já achei que já era uma novidade aqui. Ainda não. Mas o que acontece? Eu cheguei e falei, filhos, assiste TV aqui e daqui a pouco o pai vem. Eu fui para a cozinha, chega lá e tal, e daqui a pouco eu escuto na sala, vamos aprender feitiçaria. Eu falei, peraí. Aí eu fui assistir o programa, falou assim, cara, isso aí não é para você. É o Espírito Santo falando com você, Sim. Dá uma olhada que seu filho está assistindo. É necessário os pais saberem
o que os filhos fazem, sabe? E o lúdico é necessário, teu filho não pode ser privado disso. Eu não sou a favor de você retirar isso da criança, porque é o seguinte, você pode criar um muro, mas amanhã ela vai pular esse muro, e o grande problema é que ela vai buscar os conceitos daquela dificuldade que ele teve de entender com outra pessoa lá fora. E quem é que vai ensinar essa criança? Então eu prefiro estar dentro da vida do meu filho, assistir os desenhos, se vir alguma pergunta, você precisa saber responder. E isso é bíblico, porque Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Sim. Isso foi dado para a igreja, foi dado para quem? Para os pais. O próprio Deus falando assim, ó, vocês precisam ensinar aos seus filhos. Ah, eu não tenho tempo. Deus dizendo lá, vocês precisam ensinar aos seus filhos andando pelo caminho, deitando, levantando. A responsabilidade é tua. A herança que eu dei foi para você. A tia do cultinho pode ajudar, o pastor pode ajudar, outra programação pode ajudar. Mas levar os conceitos, e aí eu concordo totalmente com a doutora, né? Aqui a criança ela começa a aprender valores cristãos, valores éticos, morais, dentro do próprio desenho. Existe hoje a possibilidade do desenho inverter esses valores. Quer ver um negócio? Não vou longe, não. Vou falar com adulto agora, não vou nem falar com criança. Tem gente que pega a série Lúcifer e daqui a pouquinho tá torcendo pro Lúcifer ganhar. Mas é o objetivo da série mesmo. Justamente. Né? Você Agora você imagina, é um adulto, ok. Imagina uma criança pensando o seguinte, ela está assistindo uma série do Harry Potter e ela escuta várias vezes dentro da série que quem não se envolve com bruxaria, porque às vezes as pessoas pensam que bruxaria é bruxa que voa de vassoura. Gente, bruxa não voa de vassoura. Se voasse, andava de vaporeto 2.0. Não rolava, entendeu? Agora a questão é o seguinte, a criança está lá e escuta assim, se você não gosta de bruxaria, você é o quê? Trouxa. Se você não se envolve de bruxaria, você é trouxa. Se você não faz esse tal feitiço, você é o quê? Você é bruxo ou você é trouxa? Isso direto. Isso vai batendo na cabeça da criança. Qual é a criança que gosta de ser trouxa? E isso foi envolvendo as crianças. O grande problema é que, durante um tempo, o lúdico era uma coisa, trazia a diferença entre o bem e o mal. Puxando para os valores cristãos, hoje o bruxo trabalha para o bem. E aí eu vou totalmente contrário ao que Deus diz sobre feitiçaria e bruxaria. Então eu preciso sim trabalhar na criança os conceitos e valores cristãos, não posso fazer com que ela não conheça e não veja nada disso, mas eu preciso construir uns valores. O bruxo tem que ser mau e ponto. Isaías 5, 20, 21. Ai dos que o mal chamam bem, o bem chamam mal. Ai dos que chamam amargo doce, o doce amargo. Ai dos que são prudentes em si mesmo. Tem pai que fala que não. Eu tenho aqui, a hora que eu puder trazer, crianças com 9, 6, 9, 6, 12 anos, que tiveram a curiosidade de conhecer hinduísmo, a bruxaria através do Harry Potter, que foi o boom, né, disso tudo com as crianças, que a gente sabe, Sim. e que foram que foram buscar saber o que é realmente bruxaria, porque bruxaria é uma religião. Então você parte do conto de fada dizendo o seguinte: a bruxa é legal, do bem, trabalha tudo bem, ela consegue fazer com que os seus problemas sejam resolvidos através da feitiçaria, isso vai colocando na cabeça da criança valores que não estão na Bíblia. E esse é o problema. Sim, acho que ficou claro para quem nos assiste também. E eu quero colocar agora para ambos, vou colocar uma pergunta para cada, essa nossa pergunta aí para colocar vocês contra a parede, tá bom?
e são perguntas que quem está em casa também faria. Eu vou começar contigo, tá, pastor Alexandre, por favor. E a nossa primeira pergunta é o seguinte, já que, inclusive, é uma linha que o pastor trabalha mais, tirar a literatura infantil significa, de verdade, tirar uma fase do desenvolvimento da criança? Ou seja, a criança realmente perde uma etapa se você tirar isso da vida dela, ou você pode substituir isso com outras coisas? Por exemplo, a gente tem falado aqui de conto de fadas, a utilização das histórias bíblicas. Sansão, Golias e outras, né, que a gente tem. Como é que o irmão observa isso? Bom, eu acho que você deve orientar o seu filho de vez tirar alguma... É claro que existem coisas que dá para tirar. Não vou nem entrar no aspecto em relação à idade, né? Então, você pega animes, por exemplo, que tem conteúdo sexual. Sim, então, quer dizer, teu filho tá lá e tá aprendendo conteúdo sexual. Não tem idade para isso. Isso, 9 anos, 10 anos, não tem idade para isso, então nós vamos fazer o seguinte. Mas vamos falar sobre a questão da brincadeira, do bem e do mal em relação ao entretenimento infantil. Eu não consigo tirar isso da criança, mas eu preciso estudar. Eu sempre digo o seguinte, o pai e a mãe têm uma arma muito grande na mão, que é a palavra de Deus. O grande problema é que muitos pais, às vezes, não sabem usar. Sim. E você pode chegar ao ponto de mostrar o seguinte, a bruxa é do bem. Eu falei em questão de alguns desenhos, o anime, por exemplo, Shaman King. Shaman King é um menino que resolve o seu problema invocando e sendo possuído por um espírito de um guerreiro. Ele resolve tudo nessa situação. O cara vai resolver tudo possuído. Você tem, por exemplo, a oportunidade de mostrar assim, filho, você parou para saber, para entender como é que ele resolve o problema? Olha, é assim, assim, assim. Puxa, mãe, e o negócio é tão escancarado, as pessoas ficavam com medo de mensagem subliminar, aí inventam cada coisa que é absurdo. Não precisa de mensagem subliminar mais. Você tem na tua cara. Você tem na tua cara. O diabo está dando, falando assim, ó, não precisa me esconder mais nada, tá aqui, ó. Ponto. E apresenta outros tipos de religiões, apresenta, por exemplo, a mediunidade, apresenta a invocação ou evocação de demônios através de alguns desenhos, e que os caras chamam sim de demônios. O que eu preciso fazer é sentar com meu filho assistir e falar para ele, você percebeu o que aconteceu aqui? Puxa, vamos ver o que a Bíblia diz? Se a criança chegar ao ponto de conseguir ler, nada melhor que você falar para ela assim, o que você acha disso aqui? A Bíblia é a palavra de Deus para você? É. Isso é um modo também de ensino. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a questão da feitiçaria? Leva ela em Apocalipse 21, versículo 8, leva ela em Apocalipse 22, versículo 15, leva ela para textos, Deuteronômio 18, de 9 a 12, que vai mostrar que a feitiçaria Deus abomina. Agora, como é que eu faço isso? Eu tenho que trabalhar. Agora, existem objetivos que às vezes você fala assim, esse livro aqui não foi dado para aprender literatura. Tem outro objetivo por trás. Então, os pais têm que ficar ligados a isso tudo para saber qual é o objetivo. É ensino através do lúdico ou é influência de outro tipo de religião dentro do próprio lúdico? Porque nós trabalhamos com lúdico. A igreja trabalha com lúdico. Eu era bonequeiro. Eu tinha tochinha, aninha, minha esposa fazia. E as crianças aprendem com isso. Isso é fato. Eu preciso entender. Eu preciso estar dentro do mundo do meu filho para ensiná-lo o correto entre o bem e o mal. Muito bacana. Acho que de novo, né? Essa é uma questão fundamental, essa participação dos pais, essa colaboração no desenvolvimento de fato. Doutora Daniela, a pergunta para você é a seguinte, vou pedir para a nossa produção colocar na tela, mas não apresentar o mundo como ele é, inclusive com essa literatura aí que a gente tem trabalhado, não irá tirar da criança aquilo que a gente gosta de chamar de resiliência contra situações de dificuldade, de confronto com a fé, e eu dou como exemplo, doutora, os jovens que chegam na faculdade e acabam abandonando a fé, porque a igreja não preparou para aquele embate.
Então, pôs numa redoma. Não existe nada disso, fica aqui, fica aqui. Inclusive, tem uma história de uma fábrica de papel que queria aumentar a produção e botava um acrílico para a árvore crescer. Quando eles tiravam o acrílico, a árvore quebrava, porque ela não tinha resiliência. Né? Ela não sabia trabalhar com aqueles ventos que batem, mas não derrubam. É nesse sentido a pergunta, como é que a doutora observa isso? Olha, Zeca, eu acredito que sim. E assim, não é fugindo da pergunta. Porém, se eu não conseguir entender o contexto, eu vou acabar inconscientemente fazendo aquilo, tirando a criança do contexto, acreditando que eu estou fazendo certo. E quando ela chegar no mundo em que eu não estou lá, ela não vai saber se defender sozinha, né? Então, quando nós vemos o universo da criança, tem algumas coisas que não são negociáveis. Quando a gente fala de criança, se tem uma coisa que para a criança ela não negocia, é o tempo e a brincadeira. Tudo na criança vai ser verbalizado por meio da brincadeira. Quando você observa uma criança brincando, você consegue identificar ali o que ela lê, o que ela assiste, como são os pais em casa, na escolinha o que ela vê. Então, a forma de aprendizagem dela está no meio e, é claro, por meio do que é ensinado a ela. Só que ela também aprende sem a gente nem entender, sem a gente nem imaginar que ela está aprendendo ali com os meus atos. Então, assim, quando você tira da criança o seu tempo, poxa vida, do que eu estou falando? Pai, senta comigo, né? Ah, filho, estou ali com você. Você está ensinando muito para a criança. Você está dizendo para ele e para ela, olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui para você. Mas e o bicho-papão? E o monstro? E tal? Eu não posso negligenciar isso no universo infantil. Mas eu preciso, sim, trabalhar a criança para que quando ela chegue na vida adulta, chegue na faculdade, ela entenda que a faculdade não precisa ser o lugar onde faça com que ela se sinta uma trouxa. E para ser aceita, ela precisa se fazer como tal para ter uma autoestima positiva. Só que isso começa lá na infância. Quando eu trabalho uma literatura infantil, o que é uma literatura infantil? Por exemplo, vamos trabalhar as princesas, vamos reunir as menininhas aqui, os meninos, vamos trabalhar príncipes e princesas. Quem conhece aqui uma princesa que ensinava que tinha o dom do amor? Transforma Dorcas numa princesa. Transforma Esther numa princesa. A questão está também na minha capacidade de verbalizar a linguagem da criança com a palavra. Então, se é como ela entende, e eu consigo ali, trabalhando a raiz, trabalhando o caule, quando ela chegar na faculdade, o vento vem e ela não vai precisar de nenhuma ferramenta para deixá-la em pé. Ela vai viver isso e ela vai viver isso, mas a sua raiz não será arrancada. Então, eu tenho que tirar a criança do universo para amanhã. Não. Nós precisamos trabalhar, sim, com a criança, mostrando o mundo como ele é, mesmo porque, muitas vezes, o meio não impede de a criança não ver o mundo. Tá, dentro da sua casa, dentro do quartinho dela, ela tem uma coisa. Mas quando ela chega em outros lugares que você não está lá, na casa de um tio, de um familiar que não é cristão, na casa, né, na própria creche, na própria escolinha. Então, precisa, sim. Agora, o mais importante, na linguagem dela. Senão, nós acabamos também ferindo aquela criança e gerando traumas desnecessários, que nem eu tive uma vez no consultório. Não, doutora, pode deixar que eu trabalho a linguagem sexual das minhas crianças. Eu e o papai tivemos uma relação na frente dela. Oi? Eita. Não, é sério mesmo? Aí eu falei, qual que era o propósito disso? De ensinar que isso existe, de onde ela veio, não tem que ter cegonha, não tem que ter sementinha, não tem que ter... Ela tem que saber de onde ela veio. Gente, e aí eu fui e mostrei para ela. Eu entendi. Aí o que eu fiz? Falei, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de atender a criança, me permita atender a senhora? Porque faltou imaginário. Aí eu vou condenar essa mãe? Não, enquanto eu a ouvia, e por mais que eu me sentisse ali como vocês agora estão se sentindo, a minha pergunta é, meu Deus, será que essa mulher, quando foi uma criança, ela teve acesso ao imaginário
para ela tratar as coisas de uma forma tão assim, abruptas. Então, muitas vezes, acreditar que tirar a criança ou colocar dessa forma, não. Equilíbrio. Sim. Acho que o pastor colocou bem essa questão da faixa etária, né? Tem conteúdos que são que você consegue trabalhar com o seu filho em cada momento, em cada estágio da vida dele. E você citou uma coisa interessante, e eu tenho me preocupado muito com isso. Tem muitos jovens que vão para faculdades, e faculdade federal, que se perdem fácil na fé. Porque não foram preparados para aguentar o baque, a pancada. Eu fiz filosofia na Universidade Metodista de São Bernardo, não pude terminar devido a um problema na perna que eu tive, uma úlcera varicosa, mas faltou 6 meses. Eu fui confrontado. O professor chegava lá e diz assim, Voltaire é meu pastor e nada me faltará. E você se segura. Até o dia que ele chegou e falou o seguinte, a verdade não existe. Falei, agora tá, agora vou te dar corda. A verdade não existe. A verdade não existe, a verdade não existe, é relativa, é tudo, a verdade, eu deixei ele falar, falou mais de 40 minutos, chegando no final da aula, ele chega e fala assim, a conclusão é que a verdade não existe. Posso fazer uma pergunta? Pode. Nem essa. Aí ele parou e falou assim, peraí, não entendi. Não, você está me dizendo que a verdade não existe. E todo o teu discurso foi sobre a verdade. Você está trazendo uma verdade, que a verdade não existe. Eu pergunto para você, nem essa? Ele ficou quieto. Aí eu falei para ele, então tá bom, então o teu discurso de 40 minutos eu vou jogar na lata do lixo, porque não serviu para nada. O grande problema é que a pessoa chega na faculdade, ela é confrontada e não sabe responder. E isso é culpa de quem? Aí já vou chegar ao ponto de jogar um pouquinho a culpa dos pastores. Porque a igreja também precisa preparar os seus jovens para ter confronto de fé. Da mesma forma que eu preciso preparar os meus filhos para ser confrontados sobre a ideologia de gênero, sobre a questão de princesa e de príncipe. Não pode ser príncipe, não pode ser príncipe. Pode sim, filhos. Vamos lá, vamos brincar. E é isso. A doutora estava falando em relação aos personagens infantis. Eu lembrei de Gulliver na questão de Davi. Sim, exato. Sim. Né? Poxa, que interessante. Mas fala para mim, Zé, fala para mim a seguinte. Será que os pais sabem e conhecem muito bem as histórias bíblicas? De fato não. Como é que eu faço para fazer uma ponte entre a história bíblica para aquilo que a minha criança leu? E como é que eu levo ela a entender que aquilo que ela está lendo ou assistindo tem uma única função, inversão de valores. Porque eu preciso identificar a inversão de valores, preciso saber como tratar isso com o meu filho. Porque senão eu vou levar ele... E a doutora falou uma coisa muito interessante. Na linguagem dele. Fundamental. Vamos orar, meu filho. Deus de Abraão, de Isaac, de... Não, o Pai do céu. Não, mas ele precisa aprender. Gente do céu, pelo amor de Deus. Traz, né? Traz na linguagem dele. Isso. Você acha que isso aqui é bom, filho? Ser trouxa é legal? Lá que não. Mas ele falou que você é trouxa. O que a Bíblia diz sobre isso? Leva a criança para lá, leva. Eu peguei já casos que eu conversei e é tão fácil resolver. O grande problema também, nós precisamos entender que às vezes os pais não tiveram também essa formação e não aprenderam a fazer isso. Eu entendo isso. E aí vai da questão do pastor entender e saber como é que vai lidar. Sim. Uma menina nossa lá na igreja, a Ju, uma menina linda, e ela falou para minha esposa está conversando com ela falou assim, estou fazendo yoga, tio. Peraí. Com quem? Com o meu tio. E eu levei ela a entender o que é yoga. Mostrei qual era a função da yoga, por que existiam aquelas posições. Mostrei a posição da mão em relação ao hinduísmo.
O que demonstra tudo isso, falou para ela. Nós tivemos que fazer uma aula, mas como é que eu fiz isso? Eu peguei a Bíblia depois. Eu peguei uma revista de yoga, comprei uma revista de yoga. A revista de yoga está dizendo que aquilo são posições religiosas, a mão são... Eu mostrei para ela, por quê? Porque ela tinha 14 anos. Ó, dá uma lidinha aqui. Ainda a gente preparou ela e falei para minha esposa, ó, faz com que eles leiam. Então leva pelo menos o que a yoga está dizendo dela mesma e aí faz o seguinte, depois volta para a Bíblia. Acabou, não faz mais yoga com o tio. Eu acho que falta isso, eu acho que é entender como é que você vai chegar na criança. Proibir ela de fazer? Ela precisa decidir. Eu posso proibir alguma coisa do meu filho? Posso proibir? Posso. Mas e a hora que eu não estiver lá? Exato. O que ele vai fazer? Ela ficou revoltada de parar yoga? Não. Ela aprendeu. Acabou. E ela teve que chegar ao ponto de saber como é que ia conversar com o tio. Sim, Porque nós explicar. falamos, olha, ele não sabe, ele não tem esse conhecimento, ele não é cristão. Você que é cristã, a gente tem que entender como é que funciona. E aí você tem que trabalhar tanto para um que não pode ficar chateado, como para ela também entender que estava errado. Sim, sem Mas dúvida. de vez em quando você faz isso com adultos, os caras nem querem. Ah, não, muitos não querem, muitos, mas fácil sair da igreja e largar para trás isso daí. E vou Muito mais procurar uma fácil. igreja que aceita. Não vai falar nada, exatamente, que não vai falar nada. Inclusive, sobre essa questão de faculdades e questionamentos de adolescentes e jovens, o reverendo Weber vai fazer uma entrevista abordando esse tema, baseado numa pesquisa do Barna Group, que é um instituto americano, falando exatamente sobre como a igreja trata os questionamentos dos jovens, né? E principalmente relacionados aos universitários, tá certo? Então fica ligadinho aí para você acompanhar esse bate-papo. Vamos dar um tempinho bem rápido aqui na nossa conversa, para a gente poder respirar um pouco e retomar depois. E eu quero aproveitar esse momento para dar aquela moral para você que nos assiste, para você que manda a sua participação aqui para a gente e que, obviamente, vai concorrer a muitos prêmios, tá certo? Você vai mandar a sua foto ou o seu vídeo por esse e-mail. Vejam só, @hittv.com.br. No vídeo você pode dar uma sugestão de tema ou, inclusive, dar a sua opinião sobre os temas que o programa aborda, tá certo? Não esqueça de, no corpo do e-mail, mandar seu nome completo, a cidade e o estado onde você fala. E se alguém tirou a foto, fez o vídeo, pode pôr o nome também, que a gente dá aquela moral. Vamos começar aqui por São Paulo, nosso passeio de hoje. E quem vai aparecer aí na sua tela é a Maria Irã. Tá ali, ó, acompanhando o Vejam Só também. Inclusive, quem tirou a foto da Maria foi a filha dela, a Gislaine. Ela mandou aqui pra gente, Gislaine, Maria, Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Ainda aqui em São Paulo, agora na região de Francisco Morato, quem nos acompanha de lá é o Ronaldo Fernandes. Tá aí o Ronaldo, acompanhando o Vejam Só também. Ronaldo, obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Deus abençoe sua vida, sua casa também. Agora a gente vai lá para Recife, capital do lindo estado de Pernambuco. E quem aparece aí agora é o Henrique Joaquim, também acompanhando o Vejam Só ali. Henrique, obrigado, viu, irmão? Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pelo carinho e respondendo ao nosso chamado aqui. E a gente encerra o nosso passeio de hoje lá por Maringá, no estado do Paraná. E o Walter Melo é quem vai aparecer na sua tela. Olha lá, acompanhando o Vejam Só. Eu não consigo definir, mas parece um tablet. De repente está acompanhando pelo YouTube, né? Boa! Muito bom, Walter. É isso mesmo. Obrigado, viu? Pelo carinho, por responder o nosso chamado também. Olha, esses amigos e amigas que apareceram hoje, outros que mandaram anteriormente, os que vão mandar também, vão concorrer a esses dois materiais que vão aparecer para você agora. São 2 livros de autoria do professor Marcos Eberle. Em ambos, ele apresenta informações e um aprofundamento sobre a teoria do design inteligente, que é uma vertente científica que vem ganhando espaço, vem surgindo como um contraponto, como uma possibilidade para, por exemplo, rebater a teoria da evolução, que, via de regra, é a única que vale. Então, tá aí esses 2 materiais, o livro Anti-Evidência e o livro Fomos Planejados, ambos
autografados, então você vai ganhá-lo, tá bom? No sorteio, vai levar os 2 e vai poder ler, vai se aprofundar e vai ganhar em conhecimento aí, e aí pode ser uma ferramenta para quando o seu filho chegar da escola falando que aprendeu sobre a teoria da evolução, você tem aí um posicionamento científico para mostrar para ele de algo que aponta exatamente para essa mente inteligente e criadora de todas as coisas, tá bom? Obrigado ao professor Marcos Eberlin, que gentilmente cedeu aí esse material para a gente. Pastor Alexandre, vou pedir para mostrar, o irmão já me mostrou aqui anteriormente, o calendário de um parque, né, temático, né? O que acontece? Nessa questão de inversão de valores, existem muitas coisas que aconteceram depois da era do Harry Potter. Tá. E eles começaram, até hoje, você tem Hellboy, por exemplo. Hellboy é um demônio que vai lutar pelo bem. Isso é fato, tá lá, todo mundo vê, não estou inventando nada, não. Esse é um grande problema, a inversão de valores. No meu canal tem um vídeo da música Bob. Você precisa ver os comentários que tem nesse vídeo de adolescentes. Não dá nem para falar aqui. Tá. Fui para o satanismo por causa disso. Eu amo Satanás, por aí vai. O que acontece? Aqui nós temos para você ver a que ponto nós chegamos. Eu vou pedir aqui, pastor, que daí eu mostro. Sim. E o irmão explica pra gente. A que ponto nós chegamos? O que é? Eu vou pedir pro... É um parque de diversão. Poxa, mas não vou mais nesse parque. Não é ir por aí. É para entender como é que influencia todos. Sim. Inclusive, tem aqui o mês e o demônio representativo de cada mês, não é isso? A pergunta é, qual a finalidade disso? Sim. Um parque entregar um calendário de demônios. Depois você tem uma revista, por exemplo, de bruxas. Porque uma coisa é você apresentar a bruxa, outra coisa é você apresentar a bruxa para o bem, e a outra coisa é você levar a criança à bruxaria, porque, como eu disse, bruxaria não é brincadeira, é uma religião. Está aqui um cara chamado Gerald Gardner, que é o cara que é o bambambam da bruxaria natural, que eles chamam, uma bruxaria é bruxaria mesmo, o significado da bruxaria. Gerald Gardner, isso é um livro de bruxaria, não é uma literatura qualquer. E aí, o que acontece? O mesmo símbolo do pentagrama que está aí dentro da religião, ele foi dado nessa revista que é das bruxinhas da Witch. Ok? Agora, qual é a finalidade de uma revista dessa, por exemplo? Tudo bem, não tem problema, tal. Qual a finalidade de entregar, por exemplo, um pentagrama igual que você tem no livro de bruxaria de verdade aqui? Qual é a finalidade de você entregar um incensário e dizendo o seguinte: purifique e traz bom humor, estimula o cérebro e acalma, filtra tudo que é negativo. Quer dizer, você está levando a criança de um modo lúdico, não é nem subliminar, está aqui, ó. Pentagrama é corpo, alma, fogo, terra, ar e água e espírito. Você aprende isso dentro da própria bruxaria natural. E aí você vai levando. Aí você fala assim, mas isso não influencia. Deixa eu ler algumas coisas para vocês aqui, até livros. Por exemplo, eu trouxe aqui um livro sobre Confissões de uma Bruxa Teen. Tá bom, você tem um livro, mas é dedicado à bruxaria e já fala que é de bruxaria. Sim. Aí tudo bem, porque se você comprar um negócio desse, você está sabendo que está comprando. Exato. Não é uma coisa lúdica tentando levar a bruxaria para lá. Agora, escuta isso aqui. Mas esse material é infantil, pastor? Não, é adolescente. Tá bom. Eu só trouxe para mostrar o seguinte, como nós também temos, nós, cristãos, temos o nosso material infantil, lúdico, eles também têm. Ok, é deles o material. Se você comprar, você está sabendo que está comprando. Sim. O grande problema é quando você não sabe que está comprando. Pastor, deixa eu só fazer uma observação aqui da capa. Se puder colocar de novo, fechadinho aqui pra gente. Cadê aquela roupa tradicional da bruxa? Tem, Olha como a bruxa é representada aqui, ó. Talvez seja uma bruxa piriguete.
pastor não falou isso, não. Mas, chama atenção. Sim, chama atenção. Chama atenção, de fato. Sim. É muito interessante isso, como ela é abordada aqui. Por isso que eu digo que não é um trabalho infantil e não é aquilo sim. que você deve se preocupar, porque isso é diretamente para o público da bruxaria. Sim. Adolescentes que querem aprender a bruxaria. Agora, há muito tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, saiu na revista Bons Fluidos, porque as minhas pesquisas são assim, se eu buscar uma coisa evangélica, os caras vão falar assim, também é livro evangélico? Tá falando isso mesmo? Eu vou na fonte, vamos lá. Então eu tenho aqui vários, eu vou ler só um, senão a gente não vai ter tempo para isso. Na revista Bons Fluidos, um artigo, eu acredito que você possa encontrar na internet, apesar que é muito antigo, eu não sei se tem ainda. O artigo chama Parece Brincadeira. Então fala de crianças, por exemplo. Eu não vou falar o nome das crianças, tá? Então, por exemplo, no quarto de brinquedos de tal, de 6 anos, bolas, carrinhos, dinossauros, cobras e borrachas convivem com um pequeno altar ecumênico. Essa criança, ela aprendeu uma historinha junto com a tia da escolinha, que fazia um mantra. Através do mantra, ela se interessou por hinduísmo. Gente, fala. Hinduísmo é uma das coisas mais difíceis de você assistir, se aprofundar, entender. Porque tem N deuses. Sim. Né? Tem N deuses, sabe? Tem Vishnu, Gadesnashan, Sim, por aí vai. De tudo, Não sei se falei certo, mas o que importa é o que vocês fazem. Tem N deuses. Agora é o seguinte, eu vou ler para você uma questão que me chamou a atenção, que é um menino de 9 anos que diz assim: sentado no altar de uma árvore, o menino tal, de 9 anos, tenta recitar um dos feitiços que aprendeu em seu ultramanuseado exemplar, o livro secreto dos bruxos de tal pessoa. Não vou falar aqui qual é praticamente, não vou dar informação sobre essa questão, eu tenho aqui se você precisar. Leitura de cabeceira diária e obrigatória. Abre aspas. Realizar uma magia, esse é meu maior sonho. Se um dia eu conseguir, serei uma criatura mais feliz do planeta, confessa o menino. Fã de Harry Potter, o garoto mago da série, e por aí vai, tá? O nome dele, diz que troca qualquer jogo de futebol por uma sessão de bruxaria. Bruxaria do bem, esse é o grande problema. O problema não é a questão da bruxa no desenho. O problema é quando você inverte valores. Eu chamo o mal de bem. Na minha época, você tinha essa diferenciação. A bruxa era sempre do mal. E tinha alguém que lutando contra a bruxa. A Branca de Neve que passou aí. Sim. Esse não é o problema. O problema é quando você inverte valores. Quando a bruxa vem para o bem. E aí existe aquele lance. Mas vocês querem levar sempre quem pratica a bruxaria para o mal? Não é para o mal, Fê. É assim mesmo que funciona. Sim. Se a Bíblia diz assim, que eu não posso me envolver com bruxaria, em Deuteronômio 18, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 5, Gálatas você tem também, sabe? Eles não vão herdar o reino de Deus. Eu vou, como pastor, falar que está tudo bem para o meu filho? Não, eu preciso entregar. A própria história de Saul, né, pastor, fala muito disso. A pitonisa de Endor. Exatamente, da consulta você entendeu? dele. E aí eu tenho Enes aqui. Se a gente ficar aqui, por exemplo, uma criança de 12 anos, é uma grande honra que você está lendo o meu e-mail. Eu tenho certeza absoluta de que seu caminho... Esta era uma bruxa mais moderninha, né? Na época, saiu bastante esses livros da Wicca Teen. No jornaleiro, hoje você não encontra mais nem nada no jornal, né? Sim. E aí tem um depoimento de um menino dizendo o seguinte, eu queria ter trazido, não consegui achar ele na biblioteca que eu tenho lá. Ele fala o seguinte, eu sou evangélico, nasci numa família evangélica, mas me interessei por bruxaria através dos seus livros. A pergunta é, estou para me batizar, mas não quero. Eu quero participar da bruxaria. Como faço? O que você me diz? Ainda perguntando para a bruxa. O que você me diz? Eu me batizo ou não? Imagina qual foi a resposta. Não, né? De jeito nenhum. Foge disso. Agora, o grande problema é que os pais precisam entender
o perigo disso tudo, porque amanhã o teu filho pode estar se envolvendo com isso. Eu conheço uma menina que se envolveu com bruxaria, na bruxaria mesmo, religião, bruxaria, participou de clã e outras coisas mais, porque dentro da bruxaria existe uma deusa, eles são politeístas, existe um deus, uma deusa, mas é matriarcal, tá ok? É uma deusa, só que é o seguinte, o grande problema você não vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você não vai olhar com a Bíblia como um livro de fé, da prática e fé para você. Você vai levar essa pessoa para outros patamares, da qual daqui a pouco ela está negando a tua fé e ela vai estar se envolvendo. Essa menina chegou ao ponto de fazer um ritual antes de tentar o suicídio. Filha de pastor. Porque o pastor falou que não teria problema nenhum se envolver com Harry Potter, do Harry Potter partiu para outras coisas, e aí aconteceu dela chegar ao ponto. Eu acho que de fato fica claro, até pelo material que o pastor mostrou aqui, doutor, eu vou pedir para você comentar, Daniela, por favor, que nem a gente já mostrou aqui a capa do livro, né, que mostra que uma bruxa moderna, num formato muito diferente do lúdico. E esse material aqui desse parque de diversão é coisa inacreditável. O título, inclusive, é Uma Viagem ao Inferno. Gente, eu queria saber que tipo de propaganda o cara está querendo fazer. Porque... Eu entrei em contato com eles na época. Ué, alguém quer ir pro inferno? Porque isso daí foi uma pessoa falou, pastor, eu preciso entregar um material. Aí quando me entregou, eu entrei em contato com o parque. A resposta foi... é uma maneira lúdica de levar o mal de uma forma diferente. E era exatamente essa a minha pergunta, doutora. Porque, assim, o meu olhar leigo, né? Eu não sou nem educador, nem psicólogo. Mas, assim, não tem lúdico aqui. Não. Você perdeu aquilo que a gente está comentando, como já passou, Conto de Fadas, da Branca de Neve. Sim. Poxa, você perdeu aquilo. Perdeu. Você perdeu. Inclusive, às vezes eles atualizam os desenhos e o vestido da Branca de Neve vai cada vez diminuindo mais. Exato. No começo era no pé, agora, gente, às vezes não cobre nem aqui o meio da coxa. Tá difícil? Isso não é lúdico. Não, Zeca, e assim, ouvindo tudo que o pastor está trazendo, o que me leva também aos pais viverem essa pergunta, esse conflito, né? Poxa vida, posso ou não posso? É certo ou errado? Tem uma coisa que não muda. A representatividade do símbolo. Sim. Exatamente. Quando você vai para o símbolo daquilo, aquela linguagem não muda. Exatamente. Então eu não tenho... eu tenho que esconder meu filho, tirar meu filho, não apresentar o bem ou o mal para ele. Não, não é isso. A questão é como você vai fazer isso. Quando vem uma livrinho dessa aí do inferno, é um jeito lúdico de levar tal... Na verdade, quando eu faço essa escuta, o que eu estou entendendo é, bom, inconscientemente, o que ele quer incutir no outro? Sim. Né? E se eu não consigo entender que princípio não muda, eu sou refém disso. Eu sou refém dele e inconscientemente eu vou conseguir falar com ele, mesmo não querendo. Sim. E aí eu caio, então, quando eu vou de novo para o conflito dos pais com essa pergunta... Eu vou muito para o lugar de que, se eu vou para a base de que princípio não muda, mal é mal, bem é bem. Exatamente. Independente da forma que este conteúdo chegue até nós, a representatividade do símbolo é a mesma. Tá? Independente se é na linguagem lúdica, se é numa linguagem literária, se é numa linguagem clássica, independente. A questão é, pai, mãe, qual é o princípio que você tem sobre este fenômeno? Então, quando você vive essa dúvida, devo levar ou não esse conteúdo para o meu filho? A pergunta que eu devolvo para você é, qual é o princípio deste fenômeno? Uma bruxinha boazinha. Desde quando a bruxa é boa? Mudou o princípio? Sai daí porque tem alguma coisa te seduzindo para aquilo, tá? Porque tudo que é mais romântico, né, é sedutor. Então, quando eu romantizo uma história de dor, eu viro o coitado, eu viro a vítima. Então, cuidado com o princípio.
Se você tem certeza do princípio, não duvide que ele mude. Não duvide, nunca deixe nada colocar você frente a de que, puxa, será que mudou? Será que o mal virou bem, bem virou mal? Não. Se o princípio não muda, a representatividade do símbolo também não. Um pentagrama é um pentagrama lá atrás, hoje e amanhã continuará sendo. E continua sendo um símbolo muito praticado dentro de uma bruxaria. Porque ele representa o espírito, que é você, que é uma pessoa, e ele tem depois os quatro... Sim. As quatro formas, elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Então, eles acreditam que, por exemplo, por isso que existe um endeusamento da floresta, Sim, sabe? A questão, é claro que a gente tem que se preocupar com a floresta, sem dúvida, não estou tirando essa importância, mas quando você abraça a árvore e fala, ô mãe, eu fico imaginando a árvore tentando abraçar e fala, fala, filha. Sabe, não rola. E isso é um princípio religioso wicano. Sim. Hoje nós estamos passando um momento onde a inversão de valores está em todo lugar. Sim. Em todo lugar. Pastor, acho que o irmão nisso. deu um exemplo muito marcante dessa questão da filosofia da verdade, que é algo que eles querem derrubar, né? De não existe verdade. É só você ver na linguagem que, por exemplo, se você precisa falar que a bruxaria é do bem, é porque já tem alguma coisa errada. Exato. Ninguém fala, por exemplo, vou falar do evangelho do bem. Porque não tem evangelho do mal. Não existe. Então você não precisa... É só você observar na linguagem mesmo. E aí você vai ver todas essas armadilhas que são preparadas ali e que, infelizmente, às vezes a gente acaba caindo. E uma das armadilhas, Zeca, é uma coisa que você vai lembrar. É colocar duas pessoas entre o número 6 e o 9. Uma olha como 6, outra olha como 9. Tá vendo? Depende da tua visão. Quer desconstruir essa ideia? Por exemplo, você vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, uma porta só abre com o número 6. Coloca o 9 para ver. Então, existe uma verdade, existe um objetivo, existe a possibilidade de você entender que, por mais que se pareça 6 ou 9, existe um fato verdadeiro. Então, o fato verdadeiro é, aquilo não é uma representação de como eu vejo a vida. Aquele símbolo tem um significado na minha posição. O 6 nunca vai ser um 9. Pega para o teu professor da faculdade, que diz isso, se você tirou 6, inverte a prova para ele e fala, bota aí a minha nota. Vê se ele vai fazer isso. Ele vai dizer, não, é que você não acertou para 9. Então, 6 não pode virar 9, dependendo da tua visão. Porque a minha aqui é 9, a tua é 6. Então, se você concorda com isso, coloca aí minha nota 9. Sim, sem dúvida. É muito interessante esse debate. Também aqui no Vejam Só, a gente já teve a oportunidade, inclusive, de falar dessa questão da era da pós-verdade, né? É muito legal, vale a pena você procurar lá no YouTube. Infelizmente, a gente está com o tempo já adiantado, mas antes de encerrar, eu quero dar aquela moral para quem participou da nossa enquete, para quem respondeu à enquete. Vou ler alguns comentários aqui para a gente, tá bom? Tá lá, nós vamos começar com um comentário do Samuel San. E ele fala que sim, que, na verdade, deixa eu conferir aqui, ó, que a literatura infantil representa um problema. No entanto, tudo que a criança for ler ou assistir, os pais devem ver com antecedência. Então, ele acha que é um problema, mas ele pontua aí que os pais devem observar isso e a gente conversou bastante sobre isso. O segundo comentário é da Tainá e ela fala, ó, o que representa perigo para as famílias cristãs é a falta de conhecimento bíblico. E Tainá, a gente comentou sobre isso aqui também. Recentemente nós fizemos um programa falando sobre amadurecimento e crescimento do povo cristão, que vale muito a pena você procurar e diz bastante sobre isso. O comentário do Ismael é o seguinte, estão alterando para desviar sexualmente as crianças. Inclusive ele cita ali uma produtora de conteúdo que fala que ela já alterou. Ismael, a minha única preocupação é a gente ficar muito preso nisso, na área sexual. E não é só isso. Não é só isso. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo aí e a gente às vezes fica preso nisso, mas não observa os demais. E para encerrar, o comentário do Roberto. Acho que não, porque as histórias não influenciam na vida da criança. Ela esquece
com o tempo. Eu não sei se ela esquece, Roberto, mas eu acho que muda, né? Quando você chega na fase adulta, você já consegue entender que é aquela princesa, que o era uma vez faz mais sentido, né? Exato. Se dá tempo. Tem que ver se dá tempo para mudar. Eu vou trazer algo aqui que não tem nada a ver com a fantasia, mas isso é uma coisa preocupante da qual também eu tratei em um outro programa. A questão da baleia azul, vocês lembram disso? Sim. A gente também já fez um programa aqui no Vejam Só sobre isso. A questão é o seguinte, tem que ver se dá tempo de mudar. Por exemplo, se a criança não se envolveu, vou mudar. Até que ponto essa criança se envolveu com bruxaria indo nessa questão de troca de valores? Até que ponto você vai ensinar o teu filho que aquilo é uma inversão de valores bíblicos e por aí vai. Como pastor e como família cristã, eu sempre digo que nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Sim. Sem dúvida. Eu acho que a mensagem que fica de fato você precisa observar o que o seu filho está fazendo. Sem dúvida. E Zeca, só complementando, essa questão do esquecimento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a partir do momento que entrou para o meu repertório, passa pelo processo cognitivo. Passou pelo processo cognitivo, virou aprendizado. Sem dúvida. Né? E quanto mais eu repito aquilo, quanto mais aquele repertório é repetido, então quanto mais sobre aquilo eu leio, quanto mais sobre aquilo eu vivo, mais vai virando uma crença de verdade para mim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa, esquece. Será que realmente ele não se lembra de histórias que ele ouviu e aprendeu na infância? Sim, sem dúvida. Né? Inclusive, antes da gente encerrar, deixa eu colocar no ar o resultado da nossa enquete. E a pergunta era: a literatura infantil representa um problema à família cristã? E a nossa porcentagem ali, quase um empate técnico, né? 44% responderam que sim, que representa um problema. 56% responderam que não representa. Eu acho que a enquete até reflete aquilo que a gente conversou, que é necessário ter moderação e sabedoria na utilização disso, observando as faixas etárias, o que a criança entende, a forma como entende. Então, acho que é fundamental e uma responsabilidade enorme dos pais. Pastor Alexandre, obrigado, viu, Eu que agradeço. Carinho. Foi super bacana. Pena que a gente vai ter que fazer um outro programa para mostrar mais os materiais. Tem muito pastor. mais. Falei assim, rapaz, se levar tudo lá que eu tenho em casa, vai ser um documentário. Vai ficar um monólogo, sem dúvida. Eu que agradeço. Doutora Daniela, obrigado também pelo carinho, viu? Obrigada, Zeca. Foi muito bom. Foi muito bacana, contribuições super importantes. Eu espero que você que nos assistiu possa refletir sobre o tema, possa pensar sobre isso. A gente não quer oferecer aqui uma resposta pronta para você, mas quer que você pesquise, que você aprenda, que você observe essas questões no seu dia a dia, tá bom? E a partir disso, aí sim você forma o seu conhecimento, a sua opinião. Um forte abraço a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, mas amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!